agora, com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Bom, vamos lá. Estou quase terminando essa série aí, sobre navegando pela tempestade, porque essa foi a inspiração que Deus colocou no nosso coração, e nós sabemos, né? A gente vive dias de muitas tempestades em várias áreas. Como a gente já falou bastante sobre várias coisas aqui, eu estou chegando ao final para falar 3 coisas que elas proporcionam, né? Eu coloquei aqui, são causas diretas no naufragar da nossa fé. Eu compartilhei uma com vocês e hoje eu vou na segunda, vou terminar com a terceira, e aí nós vamos voltar a falar sobre um assunto que eu iniciei, mas você tem que ter ciência disso aí no teu coração, sobre a eterna aliança que nós temos com Deus. Aleluia. Rapaz, essa aliança é um negócio fantástico, né? Nós vamos olhar assim, ficar boquiaberto com tudo aquilo que Deus Ele fez como obra, para nós estarmos inseridos nele. A nossa ligação com Deus, gente, é uma ligação de estar nele. A nossa cabeça não concebe isso, mas nós estamos nele, ok? Nós somos o corpo dele, né? Uma ligação total, absoluta. Mas vamos lá, o texto base é esse, você conhece, de Marcos 4, que eu tenho usado. Jesus disse, nós vamos passar para outra margem, já falei de um conteúdo profético sobre isso aí. Quem quiser assistir, não assistiu na íntegra, pode entrar no canal do YouTube, da Academia ou do Exerça Sua Fé para assistir, e você vai pegar tudo que a gente vem falando. Eu venho falando desde a virada do ano. Depois, no verso 36, né, Jesus entra no barco, outros barcos seguem. No 37, levanta um temporal, e o barco começa a se encher de água, os discípulos ficam preocupados, Jesus estava tranquilo, e eu expliquei o conteúdo da fé e do descanso de Deus, e depois, no 39, Jesus resolve a situação num conteúdo de fé, num posicionamento de fé, e ele pergunta para os discípulos, terminando, cara, onde é que está a fé de vocês, o posicionamento de vocês? Daí, então, várias áreas a gente tem conversado sobre isso. E esse é um ano, gente, que, olha, eu entendo que o Espírito Santo, de maneira simples, está querendo acertar em mim e em você, ou pelo menos trazer mais claridade sobre verdadeiros posicionamentos de fé. Às vezes a gente não está sabendo se posicionar na situação que nós estamos enfrentando, né? Então, nós estávamos falando sobre causas diretas do naufrágio da fé, e eu conversei pela primeira falando sobre dominar, ser dominado pelo medo. O problema não é o medo, ele bate em cada endereço, ele chega, mas o que eu faço com ele? Se eu permito ele me dominar, eu estou liquidado. A minha certeza a respeito de Deus será desligada. Alguém lembra que nós lemos aqui, Mateus capítulo 14, que no momento então que Pedro olhou para a força do vento, né, e das ondas, a Bíblia diz assim, teve medo, começou a afundar. Ou um ou outro. E 2 coisas eu quero colocar aqui que nós falamos sobre isso aí, e quando a gente tolera o medo, ele vai desligando a nossa fé. Não é uma questão de tolerar, é uma questão de colocar para fora. Aí, a tua segurança é Jesus, o Rei da Glória, em todas as áreas. Né? A gente sabe disso, de declarações que as pessoas falam, mas nem fala isso na tua boca. Cara, você tem que ir aonde você tem que ir. Né? Outro dia alguém estava falando para mim, agora esse final de semana, eu tenho que ter uma paciência, rapaz. Mas pastor, você vai para Tijuca, né? Falei, lá é meu lugar, amo aquele lugar e tal. Mas eu entendi o que ele queria conversar comigo. Lá eu não entro. O problema é seu, eu entro. E saio. Entro, saio, entro, saio, entro, saio. Gente, Salmo 121, cara, ele guarda a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre, cara. Aí as pessoas, esse tipo de conversa é ruim, porque eu sei o que a pessoa está conversando. A pessoa está conversando temeridade. E está começando então a ter ações com base, eu expliquei isso aí, as ações, os comportamentos são de temeridade, só vai ficar daqui a pouco, o medo está tão grande, que ele só vai da casa dele até a esquina e volta para casa. Um amém aí foi forte, porque é isso que o inferno está fazendo, ele dizendo, não pode, você vai morrer, é uma bala perdida, aquilo, essa cidade pertence a Jesus, ou você vai ver ainda a limpeza que Jesus vai fazer nessa cidade. Nós somos o povo dele, temos que acreditar e orar. Nós estamos falando com aquele que está sentado no trono e domina e manda. E a igreja tem autoridade para dizer, para lá, aqui não. Eu não quero saber. Ué, mesmo você vai de moto, ainda vai de moto. Todo dia eu saio com a rapaziada que está comigo, você não faz ideia de como é forte. É por isso que eu estou de pé. Eu não estou confiando em mim, não.
Você pensa que eu não saio que eu faço aquela oração? Senhor, olha aí, abre os meus caminhos adiante. Reforça a tua muralha de fogo ao meu redor com os teus anjos de guerra. Na invisibilidade, toda ação do mal contra a minha vida e dessa motocicleta. Eu saio em segurança e volto em segurança. Ajeito a mochila, capacete para baixo. Os vizinhos também escutam, porque eu costumo orar alto mesmo. Eu vou embora. Aí, você serve a Deus, cara. Você não é maluco de agora ficar saindo e ir para todo lugar porque você gosta. Vou passar ali. Faixa de gás, aleluia, vou passar hoje porque eu preciso. Uma brincadeira. Alguns aqui sabem dessa brincadeira que a gente faz. Não é assim, cara, mas você tem que ir. Jesus é contigo. Nós temos que entender isso, gente. Bom, detalhes. Tão pequenos. Mas veja, o medo, eu já falei para você, é mais do que um sentimento ruim, cara. Isso é um espírito atormentador. Justamente gerando uma opção de pensamentos, de incapacidade da solução, ou até mesmo de proteção, de cuidado da sua vida. Responsabilidade de Deus. Rapaz, uma das coisas boas de aliança que nós vamos voltar a conversar é o seguinte: você sabia? Deus, ele propôs algo tão maravilhoso, ele deu a vida dele por mim e por você. Quando nós então agora, nós somos filhos dele, nós estamos inseridos nele, é forte dizer isso, hein? Mas é verdade, é responsabilidade de Deus cuidar de mim e de você. A minha parte é responder a ele, mas a parte dele é responsabilidade cuidar de mim, de você, da tua família, de todo mundo. Você crê nisso ou não? Quando a gente responde crendo, tudo acontece. Aos teus anjos dará a ordem a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Tem que ter crença nisso. Tem que acreditar que você está debaixo de uma aliança. Então tem muita coisa boa que depois a gente vai conversar sobre isso. Então, uma outra coisa então para terminar, a origem de qualquer medo sempre foi isso aí, e será uma ação diabólica sobre a vida do homem. É sempre a ação diabólica, nós estamos fora disso aí. Hoje, eu quero falar sobre uma outra causa direta de naufrágio da nossa fé. Parece que não é, mas é, porque Jesus fala sobre isso. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, seu filho na fé, algumas coisas dentro desse conteúdo, e a gente tem que tomar cuidado. É isso que eu quero conversar contigo aqui. O amor do dinheiro e as posses. Em outras palavras, é a atração, o fascínio que essas coisas geram, ou tende a conquistar o coração das pessoas, ok? Isso acontece nesse mundo, o mundo gira em torno disso aí. Então tem muitas situações ao nosso redor, num conteúdo de prazer desse mundo, atrelado a essa realidade de posses, de coisas, de ter. As coisas, gente, eu quero te falar, elas não podem ter a nossa vida. Deus criou coisas para que a gente tenha elas, mas não que elas nos tenham. O homem foi pouco, mas essa é a desgraça desse mundo. As pessoas trocam o que é verdadeiro por aquilo que é alguma coisa, apenas coisas que se destroem, vai ficar aí. Sabia que você não vai levar nada, né, quando subir? Pastor, nem aquela, eu queria levar. Você não vai levar é nada. E outro vai aproveitar o que você deixou. Quando não está lá pedindo, leva logo, para ver se vai embora logo. Rapaz, pode você ver, né? A falta de uma visão, que é a visão da verdade sobre as coisas. Sobre isso aí que a Bíblia diz que o problema não é o dinheiro. O problema é o fascínio, é a atração. É o que então Paulo diz para Timóteo, é o amor. É algo atrelado, cara, que faz com que, então, tudo isso aí, posses, né, propriedades, coisas, tomem o coração do ser humano. Aí o homem está liquidado. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vendo exatamente em Marcos, capítulo 10, se você depois for ler em casa com calma,
você vai ver que um jovem, diz a sociedade bíblica, coloca lá um jovem rico. Ok. Só que ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E aí então Jesus começa a dar umas declarações a respeito em relação às leis. E ele fala assim: ó, eu tenho observado isso aí desde a minha juventude, estou bem nisso aí, está legal. Então, está valendo? E aí, estou garantido com a vida eterna? Aí Jesus, esse que é o detalhe legal, ele fala para ele, mas antes de falar, gente, olha esse conteúdo, Jesus olha para ele e o ama, ao ponto de dizer mesmo toda a verdade. É por isso, gente, que nós temos que ouvir toda a verdade, pastor, mas parece que muitas vezes ouvir a verdade mexe com a gente, mas tem que mexer, porque é saúde pura. Porque Jesus era o único para poder dizer para ele assim: cara, só te falta uma coisa, peraí, você quer mesmo? O que você está querendo? Vida eterna? Você quer andar comigo? Muito bom. Aí Jesus diz para ele: só uma coisa te falta, vende tudo que você tem, você dá aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, você vem e me segue. Beleza, Jesus foi no âmago da questão. E você vai entender, obviamente, que o conteúdo aqui não é que Jesus está querendo que as pessoas não tenham nada. Então, olha só, Elinho, você não tem nada, quando você não tiver nada, aí você vem e me segue. Isso é ridículo, porque não está escrito isso. Em lugar nenhum da Bíblia, Deus criou o homem para viver desprovido. Quando Ele criou o homem, Ele já criou uma terra climatizada e um jardim para não faltar nada para ele. Já deu uma mansão chamada Éden. Interessante. E você vai vendo os conteúdos que Deus fala sobre esse assunto. Não é um conteúdo para o povo dele, para seus filhos ficarem desprovidos. Você lembra, por exemplo, abra lá em Isaías, por favor. Eu comentei aqui no outro encontro. Isaías. Veja o capítulo 1. Será que é 1? No verso 19. Mas se você for ler um pouquinho antes, até chegar ao 19, não vou pegar um versículo isolado, mas você vai ver que era um povo que estava completamente fora do propósito de Deus. Na sua maneira de servi-lo, nas suas ideias. Você vê que Deus ele fica, caramba, esse meu povo, vou te dizer. Daqui a pouco ele diz assim, chegando lá no 19, se você quiser ir me ouvir, tem esse detalhe, né? Se você quiser ir me ouvir, Deus declara isso aqui categoricamente: você comerá do melhor dessa terra. Você vê a proposta de Deus? É a proposta de saciar eu e você. Se for de um conteúdo, então, de coisas materiais, gente, é nos abençoar. A proposta de Deus é nos abençoar. Você vê, Abraão foi abençoado em tudo. Em tudo havia o Senhor abençoado ele. Já em ditosa velhice, em tudo. Um pouquinho lá em Gênesis, vai aqui dar uma olhadinha. Eu só estou lendo passagens assim para você ter uma ideia de como Gênesis capítulo 24. Quando um servo de Abraão vai buscar uma esposa para seu filho, está escrito lá assim. Veja o verso número 34. Então ele estava conversando com alguém e disse: eu sou servo de Abraão. Verso 35. O Senhor tem abençoado muito, meu Senhor. Ó, diga amém. Olha o desejo de Deus, olha o coração dele. E ele se tornou o quê? Muito grande. Em outras versões está escrito rico aí, na sua? Muito rico. Olha lá. Ele tinha o quê? Ovelhas, bois. Não faltava grana, prata, ouro, o que mais? Servos e servas, camelos, jumentos, está vendo? A pessoa, Deus te dá 300 jumentos? Maravilha! Oh, e aí, cara? Oh, Deus tem me abençoado. Quantos jumentos você tem? Eu tenho 300. Maravilha. Contando com os de casa ou não?
Mas era a sociedade daquela época, né? Os caras viviam acampados, né? E tal. Mas Deus abençoou. Aí você vê que, ó, eu quero só te mostrar isso, gente. Preste bem atenção. Preste no que eu quero te falar aqui. Abraão não correu atrás disso. Abraão, ele respondeu à proposta de Deus. Deus chega para ele e fala: cara, sai da tua casa, da tua parentela, vem para uma terra que eu vou te mostrar, vou te abençoar, vou te engrandecer, ser tu uma benção. Farei de ti pai de muitas nações. Ele olhou a proposta, beleza, creu em Deus e seguiu. Nessa jornada de nós crermos em Deus e olharmos a proposta que Ele tem para nós, não é a nossa, Ele vai te abençoar sobremaneira. Quantos acreditam? É nossa, não tem como ser diferente. E Abraão foi considerado o pai da fé, cara. Para nós, em Gálatas capítulo 3, lá 5, Paulo fala sobre isso. Maravilha. É um negócio assim tremendo. Quer ver um Salmo 81, por exemplo? Quando novamente Deus fala em relação a Isaías: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. No Salmo 81 também há esse tipo de desejo de Deus, do qual o povo de Deus não pegou. Verso 11: mas se o meu povo não quis escutar a minha voz, Israel não me atendeu, assim eu deixei eles andarem na teimosia do coração deles, seguindo seus próprios conselhos. Ah, se meu povo escutasse, e se Israel andasse nos meus caminhos. Você está vendo que a proposta é Ele que dá? Ele tem uma proposta para nós, e a gente anda na proposta dele. Ele, no próximo verso: eu de pronto abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Veja aí, os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isso duraria para quando? Para sempre. Olha a última parte: eu saciaria com o trigo mais fino e saciaria com o mel que escorre da rocha. Que é uma maneira de dizer: cara, eu tenho do bom e do melhor. Esse é o nosso Deus. Só que esse homem aqui, cara, ele foi e agarrou isso como propósito do coração dele. Jesus falou: cara, não pode estar no teu coração isso, senão não vai dar certo. Então eu quero te dizer no verso 22, ó, ele, contrariado com essa palavra, se retirou triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Em outras versões está escrito muito rico. Ele não era dono de muitas propriedades, as propriedades eram donas dele. Aqui é a diferença, por isso que Jesus enxergou: o que você tem é senhor da tua vida, o que você tem, isso aí é senhor da tua vida. Você quer eu como senhor no teu coração, então tem que trocar. E esse é que é o detalhe. E não parece, gente, mas isso aqui naufraga a fé de muitas pessoas. Porque essas coisas têm uma atração, têm um fascínio, e faz com que as pessoas só olhem isso. E daqui a pouco ela vai se soltando, ela vai se perdendo na sua jornada. E a nossa jornada, ela é longa, hein? Ok? Jesus está para voltar, mas é longa. Ele está para voltar desde os apóstolos. 2000 anos. Ok? Mas nós sabemos o tempo que a gente está vivendo. Mas não podemos cair nessa cilada. Então a pergunta que eu quero fazer é essa: será que tem incompatibilidade servir a Deus e ter dinheiro? Ter posses? Claro que não. Então o problema é esse, porque a gente vai ver o verso que diz exatamente isso. Jesus encontra um coração tomado pelo Deus dinheiro. Encontrou aquele homem tomado pelo Deus dinheiro. É assim mesmo que Jesus cita essa questão. Tomado pelo Deus dinheiro, o dinheiro passou a ser o centro da sua vida e governo. Pronto. Aí, gente, nós entramos num lugar perigoso. Vai naufragar, vamos nos afastar, porque isso aí compete com a semente, palavra, verdade. Não tem como nós colocarmos no nosso coração alguma coisa que vai competir com a verdade. Aliás, a Bíblia fala nas sementes, dizendo que os cuidados desse mundo, várias situações, e tem propostas que são agradáveis à nossa carne, elas são perigosas. Então veja, um outro exemplo legal, Lucas capítulo 12, verso 15, quando Jesus dá essa declaração para os discípulos, é porque um rapaz antes chega para ele e fala: Senhor, olha só, pede ao meu irmão para repartir
o dinheiro dessa herança, porque ele ele praticamente está querendo abraçar o dinheiro, não quer repartir. Mas olha, gente, esse tipo de problema com dinheiro só naquela época. Hoje não acontece isso. Tá bom? Fica tranquilo. Mas Jesus, ele já logo olha para os discípulos e fala, cuidado. Aí, toma cuidado. E fala, ó, vocês que vão ter que guardar o coração de vocês para toda e qualquer avareza. Sabia que a palavra avareza, Paulo cita 2 vezes como idolatria? Ele cita. E é mesmo. O dinheiro é o meu Deus, é idolatria. E aí Jesus diz assim, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Faz parte, mas não é. E eu e você que temos que fazer essa separação, sabia? Eu acredito que o povo de Deus não é mais abençoado nessa área porque ele não quer perder seus filhos. Porque muitos filhos não sabem lidar com isso e vão trocar o senhorio do coração. Eu sei. Gente, eu estou falando de algo que eu já vi exemplo de famílias abandonarem a Deus por causa disso. Mas antes, quando não tinham nada, não faltava uma reunião de oração. Era impressionante. A oração às 5:30 da manhã, lá. 1:30 da manhã, lá. E tal. Mas depois que Deus começa a abençoar, a pessoa vai andando. Eu vou de 5:30, de 1:30. É impressionante, cara. Como o dinheiro, as posses, as coisas, traz uma segurança para a pessoa, ao ponto dela relaxar e não andar mais naquela batida que ela precisa andar. Isso é bíblico, gente. Jesus falou, a abundância dos bens não é a vida do homem. Toma cuidado. Os valores desse mundo são outros. Então, simples assim, como a gente falou um tempo atrás, o dinheiro é bom, ele é importante, não vivo sem ele, mas ele não é a minha vida. Quem faz essa escolha? Eu e você. Somos nós que vamos fazer essa escolha. Não, o dinheiro não vai me dominar, não. Quando Deus está no nosso coração como Senhor, Ele governa através da sua palavra, dinheiro me serve. E eu sempre terei. Isso é que é legal. A gente sempre terá. Dinheiro serve a gente. Serve a um propósito de Deus. Serve a nossa vida, mas Ele não é Senhor. E é o meu coração e o seu que decide. E a gente não pode se enganar, porque esse é um assunto que naufraga a nossa fé. Então está escrito aí, ó, em Mateus capítulo 6, Jesus vem falando sobre a questão do coração, tesouro. Onde é que está o teu tesouro? Aí está o teu coração. Depois ele chega para falar sobre isso aí, ó. Ninguém pode servir a 2 senhores. Então nós seremos sempre servos. Se é consciente ou não, não sei. Mas eu sei que as pessoas se perdem quando o dinheiro domina. A pessoa acha que controla o dinheiro. Não, mas é o dinheiro que controla a vida dela. Então ela é servo do dinheiro. E dinheiro é mamon, como está escrito no original, falando a respeito desse Deus. Veja, não tem como ter os dois no mesmo lugar. Só tem um trono. É Ele, o Rei da Glória. Pastor, e o dinheiro, e as coisas? Essas coisas, elas seguem, cara, elas nos servem, nos acompanham, mas nós não somos presos a ela. Se eu tenho alguma dificuldade, gente, eu falo isso para vocês com a maior sinceridade do coração, porque eu também aprendi isso na minha jornada, porque a gente tem que fazer a escolha. Se você tem dificuldade com dinheiro, essas coisas de posse, cara, você está num lugar perigoso, cara, porque isso domina a tua vida. Às vezes a relação que a igreja tem, a gente sabe por estatística que poucas pessoas, 24% dizem, é uma estatística mundial, das pessoas são dizimistas e ofertantes. Isso é a prova, falando sobre a igreja, a própria igreja do Senhor, isso é a prova de que o dinheiro domina a vida delas. Ora, se Deus é Senhor da nossa vida, é Ele que nos concede todas as coisas. E quando Ele fala de sermos doadores, ou aquilo que Ele nos pede, a gente não faz. Então, isso é a prova que o dinheiro domina o nosso coração. É o Deus que está no nosso coração. A gente acha que não, que nós estamos bem. E no final dessa história, o domínio do dinheiro, a gente vai ver, trabalha em cima da cobiça e da avareza.
Aqui, na Amplificada, fala sobre essa questão de riquezas enganadoras. Olha só, possessões, qualquer coisa em que eu deposito a minha confiança. Tira a mão, você não pode tocar, isso aí é minha segurança. Caramba, a nossa segurança é Ele. Pastor, mas o mundo está ficando pior. Cara, eu não quero nem saber. Ele vai cuidar de mim, eu tenho uma aliança. Ele vai cuidar de mim. Eu creio. Então Ele cuida. Na hora certa chega o milagre, as coisas viram, oportunidades aparecem, uma situação nova que eu nunca poderia contar e tal, e assim vai. Deus é esse Deus. Sabe uma das provas de uma pessoa que era rica, mas não tinha dinheiro no coração? Vai dar uma lida em 2 Reis, falando sobre a mulher sunamita. Tinha uma família rica, só que um profeta passava na porta dela sempre. Um dia, sei lá, no jantar, no almoço, falou para o maridão, ó, o negócio é o seguinte, cara, esse santo homem de Deus passa aí sempre. Aí, vamos embora fazer aí um apartamento. Puxadinho não, que é puxadinho? Quem é que falou aí? Rafael, está liberto no nome de Jesus. Que puxadinho? Sérgio também, está liberto. Puxadinho, rapaz. A meia água, como é que é? Não, vamos fazer aqui um apartamento para o profeta, né? Botar lá um banheiro, uma hidromassagem, só para ele relaxar de tantas vezes tem que falar bobagem lá com o pessoal. Bota aquele banheiro bacana, arrumado, quartinho bom para o profeta. Beleza. Um dia o profeta chegou e falou assim para ela, vem cá, perguntou para o servo, e aí, o que essa turma precisa? O servo falou assim, ó, eles têm tudo, mas engraçado, não tem filhos. Dinheiro não compra filho. Aí chega Deus. É a minha especialidade. Cara, você tem que entender. Cara, essas são as passagens, eu aprendi muito nisso. Deus me ensinou umas coisas que são princípios poderosos, cara. Você honrar Deus. A figura de Elias era a figura de um representante de Deus. E você estava honrando diretamente a Deus através das suas posses. Aí Ele te proporciona algo que mesmo com as suas posses você não pode comprar. Estou sendo abençoado com o que eu estou falando, o Espírito Santo está falando. Que eu tenho coisas no meu coração que eu também não posso. Mas eu sei que um dia Ele vai chegar. Ela plantou uma semente, cara, na vida de um homem, preparando um quartinho para toda vez que ele estivesse lá. Cara, você vai ficar aqui, tomar um banhozinho quente, você vai comer na minha casa, aí você ministra o tempo todo que você quiser nessa área, depois você vai embora, quando você voltar, está aí, é teu apartamento. Demais, né? Aí beleza, o inferno não fica satisfeito e tenta matar o filho dela. Matou. Ela vai lá, chega para o profeta, como é que você está? Está tudo bem. Dá para ir lá em casa? Ele foi, você sabe, deitou em cima do menino e trouxe de volta a vida do menino. O inferno tentou roubar a bênção, mas tomou na cabeça. Você conhece mais ainda a história dela? O profeta falou para ela assim, ó, para você eu vou falar, vai vir um tempo de fome, não vai ter nada, sai daqui e vai para outro lugar para você sustentar. Ela obedeceu. Foi sustentada fora da sua terra. Depois de 7 anos ela volta, conhece essa história? E recebe de volta todo aquilo que era propriedade dela e os anos que ela poderia ter recebido de produtividade foram acrescentados a ela também. Numa situação miraculosa, o rei estava conversando sobre um assunto, o ajudante de Elias estava lá falando da história dela e ela chega naquela hora. É essa mulher aí, ó, do que eu estou falando. É mesmo? Então traz de volta as propriedades dela e tudo aquilo que ela não produziu esses anos, traz de volta para ela. Cara, isso é milagre em cima de milagre, rapaz. Só porque um dia honrou o profeta. E era rica. Ok? Então aquilo ali não estava no coração dela.
ela usou a riqueza que tinha, ou as suas posses, para abençoar a obra de Deus, ou o profeta, o representante. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Cara, se não for esse o nosso coração, a gente não planta semente para Deus nos abençoar nesse futuro doido que está chegando. Estou dizendo para vocês, é doido o futuro, mas Deus vai fazer milagre em cima de milagre. Essa é a igreja que vai mais ver milagre na face da terra, essa é a igreja do fim. Somos nós, hein? Fala o teu irmão, é você, hein? Mas dá uma lida para você ver as coisas maravilhosas que tem lá. 2 Reis, eu acho que é a partir do 6, 4, 8, está por aí. Então, o homem será servo de Deus ou servo do dinheiro? Os dois não dá. E eu tinha falado isso para vocês ano passado, que Mamon é isso. É a personificação do Deus pagão da riqueza na antiguidade. Significa um amor, cara, um fascínio, um apego às riquezas e uma dedicação avarenta aos interesses do mundo. Estou fora. Essa concupiscência da qual o apóstolo João fala, que o mundo promove de coisas, de desejos que são nocivos, cara. A gente tem que cair fora disso aí ontem. Então, quando o dinheiro se torna servo, quando eu me torno servo do dinheiro, veja, o dinheiro já me dominou, eu nem estou sabendo. Veja então as palavras então de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 9, Paulo falando, os que querem ficar ricos caem em tentação. Não está dizendo talvez, caem em tentação, em armadilhas, caem em muitos desejos, desejos descontrolados, nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, porque o propósito é o dinheiro. É o dinheiro como centro da sua vida. Sentado naquele trono do nosso coração, não vai dar certo, ele está falando sobre isso, porque então o amor ao dinheiro, ou do dinheiro, esse fascínio, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem, olha os desejos nocivos, que a atração do fascínio faz o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha o que está escrito. Nós temos que saber escolher muito bem, somos servos ou de um ou de outro. No dia em que então o dinheiro se tornar a vida do homem, é porque ele foi dominado, ele nem sabe, mas está dominado. E depois Paulo, ele segue aconselhando, falando, Timóteo, fala para os ricos desse mundo, do presente século, que não sejam orgulhosos, cara. Outra coisa terrível, ligado à riqueza, nem deposite a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona o quê? Olha como é que Deus proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Eu vou ler aqui numa outra versão, que o finalzinho diz assim, que nos concede generosamente tudo o que precisamos para viver satisfeitos. Irmão, é isso aí. O resto é com Ele. E Ele continua dizendo, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir. Sabe, quando isso está no teu coração, eu vou te falar, está Jesus sentado no teu coração. Quando Deus está centrado no nosso coração, isso aí acontece na nossa vida. Porque a gente tem o Espírito dele. O verso 19, que acumulem, então, faz o seguinte, acumulem para si mesmo tesouro, sólido fundamento para o futuro. Veja, a fim de se apoderarem da verdadeira vida, que é a vida eterna. O que o homem rico queria, só poderia se destronasse o Deus dinheiro, e Jesus fosse Senhor da vida dele. Jesus não estava querendo saber, se você vai ser um pobre, miserável e tal. Deus nunca foi. Gente, o mundo está desse jeito, mostrando para a gente a miséria e a pobreza, porque o homem está afastado de Deus. Porque Deus não criou o homem para viver assim. Digam um amém, bem dado. Aham. Ele não te chamou para viver esse tipo de condição, afastado dele, é um sobrevivente. É isso que está acontecendo. Mas aquele homem recusou, o jovem rico. E aí estão os exemplos. E para terminar, eu digo isso aqui para você. Deus não é contra a riqueza. Diga amém. Não tem nenhum problema. Aliás, Ele é a riqueza. De todas as áreas, Ele é a riqueza.
da glória, se a gente pudesse contemplar um pouquinho, né, como Isaías viu a glória de Deus, o seu trono, a gente ia ficar meio assim, engasgado um mês, não, do vislumbre de toda a glória de Deus, com a sua riqueza, obviamente. E não esse conteúdo a gente pensar só em posses, óbvio. Deus não é contra a riqueza, mas esse detalhe é legal para a gente terminar. Ele é contra a riqueza se apoderar do homem. E aí vai tornar cada um de nós uma pessoa infrutífera e dependente dela. Então ninguém pode tocar, não põe a mão não, é meu e tal. E é assim que está. Você vê o espírito das pessoas que são dominadas pelo dinheiro, esse negócio de querer ter mais não tem fim, cara. É um poço sem fundo. Não, o cara tem tudo, tá, não, eu quero mais, e mais, e mais. Aí está nesse negócio do mais, morre. E alguém vai aproveitar. Lutei. Lutou atrás de quê, cara? Ninguém vai levar nada. Quando pode nos levar para um lugar perigoso. O elevador pode descer. Não tem como eu descer e levar minha riqueza. Não, cadê? Cara, não existe isso. Uma das coisas boas de viver a jornada cristã é que nada, a gente carrega. A gente tem Ele. Aí, se você tem Ele e você está aonde Ele quer que você esteja, nada vai te faltar. Para onde eu for, Deus me mandar, seja deixar aqui, deixar a Academia da Fé ali, agora eu tenho uma proposta para você, vai fazer não sei o que, isso, aquilo, outro e tal. Para onde eu for, eu levo a bênção, levo a mão protetora e já te digo, nada vai me faltar. E aí, fala para mim. A gente não fica dependente de coisas, preso na mão do inferno. Fique de pé, aleluia. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Eu quero fazer um convite para você, um convite especial, para você participar da parceria com o Exerça Sua Fé. Essa parceria voluntária, é importante você entender isso. É uma parceria voluntária, justamente porque essa palavra que você tem ouvido tem transformado a sua vida. É uma oportunidade de nós darmos continuidade a tudo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente faça. Poder estender ainda mais essas fronteiras, levando essa palavra em maiores distâncias, em lugares ainda que não foram alcançados. Há tanta fome e sede espalhada por aí. Então, se você deseja ser um parceiro do Exerça Sua Fé, de maneira voluntária, basta apenas você acessar o site exerçasuafé.com.br. Lá você pode fazer a sua doação e automaticamente, todo mês, você receberá uma carta minha especial, que eu estou sempre mandando, e um kit com uma série de mensagens em MP3. E vai fazer toda a diferença e vai continuar edificando a sua vida. Dessa maneira, você contribuirá para que outras vidas também sejam transformadas assim como você está sendo transformado. Um abraço. Muito bem, você que me acompanha no programa Exerça Sua Fé, eu quero te convidar para acessar o meu conteúdo todos os dias através do meu blog heliopeixoto.com e também nas redes sociais, Facebook e YouTube. São devocionais por e-mail e vídeos curtos de 5 minutos para que você possa ser fortalecido diariamente com as verdades da Palavra de Deus e viver uma vida cristã vitoriosa.